Vou ensinar agora como trabalhar com a máquina. Confere se a temperatura atingiu o valor setado. Então, como ela já está oscilando na temperatura que eu selecionei aqui, no caso 250 graus, então ela já está pronta para moldar. Minha chapa vai ter que cobrir então toda a área de vedação. Coloca ela aqui no posicionamento certinho e trava o quadro com pressão. Fazendo isso, a gente vai prender o quadro, fazendo com que ele comece a iniciar o aquecimento do plástico. Vou utilizar aqui um molde, uma própria peça como molde, tá? Só para demonstração. Então a gente coloca aqui ela não muito próximo das bordas, tá? Mais próximo do meio possível. E liga a chave de vácuo. Alguns plásticos, como por exemplo o PS, eles possuem uma característica que é fácil identificar quando você sabe onde ela vai moldar. Então vocês perceberam que ele estava, o plástico que colocou, ele estava meio enrugado, né, meio torto. Depois de alguns segundos, a chapa passou a ficar lisa. Ó, eu dando alguns toques, vocês percebem que ela não balança muito. Depois de alguns segundos, essa chapa lisa vai começar a criar uma espécie de barriga. Ó, aqui já começou a criar essa barriga. E o equipamento ele vai dar um aviso sonoro, indicando que o tempo que a gente selecionou já está ativado. Agora basta vocês destravarem o quadro. O equipamento possui um fim de curso. Quando você desce o quadro, ela ativa a aspiração. E assim faz com que o plástico modele exatamente da forma do molde que você colocou no quadro. Agora vamos retirar aqui o plástico e conferir como é que ficou a sua peça. Olha só. Como este molde, né, que não é um molde próprio, ele tem aqui um ângulo negativo, ó, vocês podem ver aqui, que o plástico ele meio que ele entrou aqui por baixo da minha peça. Então, para você remover agora ele, é muito complicado. O certo é que o molde ele tenha sempre um ângulo positivo, né, alguma coisa mais para fora, para não permitir que o plástico entre. Vou fazer uma demonstração com uma chapa de PS de 1 milímetro de espessura e ela já possui aqui uma impressão. Tem muita gente que pergunta, né, e impressão, ela consegue moldar? Molda também. Porém, você tem que ter um cuidado especial referente a essa impressão. Ela foi feita em UV, porém a tinta ela é um pouco mais elástica, ela vai acompanhar o formato do molde. Qualquer impressão pode craquelar a partir do momento que ela começar a puxar. Então como é que funciona? O quadro aqui, primeiro a gente vai ter que ajustar a altura dele. Se eu vou tentar fechar, então aqui ela já está ajustada. Ela entrou com pressão e agora eu vou aumentar o meu tempo de aquecimento. Como ela é um pouco mais grossa, então ela vai precisar de um pouco mais de tempo. A gente pode calcular, por exemplo, 45 segundos. E aqui da mesma forma, prendo o meu quadro próximo ao forno. Neste exemplo eu vou utilizar aqui um molde feito em silicone. Isso aqui é uma peça de automodelismo, é uma miniatura. Então eu coloco aqui ela na área de modelagem, ligo a minha chave de vácuo e aguardo o tempo de aquecimento. Então aqui a máquina está avisando que o tempo já atingiu o tempo programado. Então vamos fazer o vácuo. Então a gente retira aqui a peça. E aqui está a peça modelada com a impressão.
Vocês podem perceber então que a tinta ela não rachou, ela acompanhou aqui a meia de vácuo e a peça saiu mais fácil porque ela tem um ângulo já mais positivo. Então fica mais fácil de remover a chapa da peça.